Você já se perguntou por que somos tão diferentes? Por que a nossa inteligência se desenvolveu de forma tão rápida, enquanto outras espécies continuam praticamente iguais há milhões de anos? E se eu te dissesse que a resposta pode não estar aqui, na Terra? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em uma das teorias mais inquietantes e polêmicas já criadas. A de que nós, humanos, fomos geneticamente modificados por seres de outro mundo. Nosso DNA é uma máquina perfeita de informações. Ele armazena tudo o que somos: cor dos olhos, altura, temperamento. Mas existe algo no DNA humano que desafia a lógica evolucionária tradicional. Cientistas identificaram 223 genes que não têm correspondência com nenhuma outra forma de vida na Terra. Eles simplesmente apareceram, sem elo evolutivo, sem transição. E sabe o que é ainda mais curioso? Esses genes estão ligados ao funcionamento do cérebro e ao sistema imunológico, exatamente o que nos torna únicos entre as espécies. Como isso é possível? Teria a natureza pulado etapas? Ou alguém teria interferido? A teoria dos antigos astronautas propõe exatamente isso: que há milhares de anos, seres de outros planetas visitaram a Terra e realizaram modificações genéticas em espécies primitivas de hominídeos, transformando-os em algo mais parecido com eles mesmos. Imagine, uma civilização muito mais avançada encontra um planeta promissor e decide realizar um experimento. Fundem seu próprio DNA com o de espécies primitivas e aguardam o resultado. A transição de Homo erectus para Homo sapiens foi rápida demais, segundo muitos pesquisadores. Saltos evolutivos acontecem? Sim. Mas essa transformação foi tão abrupta que alguns cientistas a chamam de anomalia. Nossos cérebros dobraram de tamanho. Desenvolvemos linguagem, consciência, arte. A pergunta é: por quê? Por que apenas nós? Textos antigos podem conter pistas. Os sumérios, uma das civilizações mais antigas da história, escreveram sobre os Anunnaki, entidades que vieram do céu e criaram o homem à sua imagem para trabalhar na Terra. Eles descrevem, com detalhes surpreendentes, a chegada desses deuses estelares e suas interações com a humanidade. Na Bíblia, Gênesis 6 afirma: "E havia gigantes na terra naqueles dias." E também depois, quando os filhos de Deus se deitaram com as filhas dos homens. Seriam esses filhos de Deus realmente anjos? Ou uma forma arcaica de descrever seres de outro mundo? Os hindus falam dos Vimanas, máquinas voadoras descritas com detalhes técnicos que, segundo os Vedas, cruzavam os céus em batalhas entre os deuses. Para muitos, são relatos de tecnologias reais, interpretadas de forma mitológica. E os egípcios? Pirâmides perfeitas, alinhadas com constelações, construídas com precisão milimétrica. Como? Com ferramentas de cobre e força bruta? Ou com algum tipo de conhecimento externo? Relatos de civilizações antigas de todo o planeta mencionam deuses que ensinaram os humanos a plantar, a construir, a observar os céus. A questão é: eram realmente deuses ou visitantes? Mas essa teoria não para no passado. Ela continua nos dias de hoje. A Área 51, no deserto de Nevada, é um dos locais mais vigiados do mundo. O que está sendo guardado ali? Bob Lazar, um físico que afirma ter trabalhado na base, diz ter visto naves com sistemas de propulsão baseados em antigravidade. Ele descreve uma tecnologia tão avançada que parecia alienígena. E não só isso. Ele relatou ter visto documentos descrevendo engenharia reversa e até mesmo corpos biológicos não humanos. O governo nega. Mas os vídeos, os documentos vazados, os depoimentos de ex-funcionários continuam a surgir. Estaria a elite global escondendo a verdade sobre nossa origem para manter o controle? E se tudo isso fizer parte de algo muito maior? Uma espécie de simulação genética? Alguns teóricos sugerem que estamos vivendo dentro de um projeto, um experimento. Cada avanço da humanidade seria uma nova fase, uma atualização. Isso explicaria por que nossos cérebros têm capacidades que ainda não entendemos. Por que sentimos a necessidade de buscar um propósito? Por que criamos arte, religião, filosofia? E se estamos sendo observados o tempo inteiro? Monitorados para ver até onde vamos? Até onde conseguimos evoluir sem intervenção direta? Outros defendem que a manipulação continua até hoje. Que híbridos entre humanos e alienígenas estão sendo criados em bases secretas, e que alguns deles já vivem entre nós.
Teóricos como David Icke afirmam que certas figuras públicas, líderes mundiais, CEOs, celebridades, não são totalmente humanas. Teorias como essa são amplamente ridicularizadas, mas atraem milhões de visualizações todos os anos. O que estão tentando esconder? Por que tantos documentos governamentais sobre avistamentos de OVNIs são classificados como secretos? Em 2020, o Pentágono admitiu oficialmente a existência de objetos voadores não identificados. Mas ainda assim, evitou qualquer referência à vida extraterrestre. Por que o medo de dizer a verdade? Talvez porque, se fosse revelado que fomos criados por seres de outro planeta, tudo o que acreditamos desmoronaria. Religião, história, ciência, tudo seria reescrito. Mas e a ciência oficial? O que ela diz sobre isso? A maioria dos cientistas rejeita completamente a ideia. Dizem que os 223 genes, sem correspondência, são apenas resultado de mutações naturais ou de transferência horizontal de genes, algo que já ocorre entre bactérias e vírus. Dizem também que os relatos antigos são metáforas, mitologias, interpretações místicas do desconhecido, que não há nenhuma evidência concreta de manipulação genética por alienígenas. Mas será que a ciência está realmente livre para investigar? Ou está limitada por interesses políticos e econômicos? Vivemos em uma era de informação e desinformação. E nesse turbilhão de dados, cada pessoa precisa decidir no que acreditar. Você pode escolher ver tudo isso como uma farsa, como ficção científica. E está tudo bem. Mas o fato é, somos uma espécie que ainda não entende a si mesma. E talvez nunca entenda, até olhar para as estrelas. Talvez a pergunta não seja se fomos criados por alienígenas, mas sim, se ainda estamos sendo observados. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. E lembre-se, a verdade pode estar lá fora, ou dentro de você.